Terapia baseada em evidências, terapia baseada em processos, terapia de aceitação e compromisso. Qual a relação entre essas coisas? Há alguma relação entre essas coisas? Vamos do começo então. Você bem sabe que essa história sobre a busca de evidência de eficácia em nossas práticas psicoterápicas é relativamente antiga. Mas hoje em dia, quando a gente fala sobre terapia baseada em evidência, normalmente a gente está fazendo referência a um conceito desenvolvido pela APA na década de 90, a APA American Psychological Association. APA é o jeito que nós brasileiros falamos essa sigla. E esse conceito desenvolvido na década de 90 inclui, dentre tantas outras coisas que a gente poderia falar, procedimentos clínicos descritos em manuais, que se relacionam com diagnósticos descritos sindromicamente pelo manual, que é o DSM. Deixa eu tentar explicar isso um pouquinho. Primeira coisa, nessa busca por evidência de eficácia, a ideia é de que nós temos que saber exatamente o que é que os terapeutas fazem, para que depois a gente diga se isso tem eficácia ou não. E para isso, a descrição dos procedimentos acaba sendo extremamente formalizada, às vezes contendo quantidade de sessões, às vezes contendo falas ou exemplos de falas específicos. Isso a gente está falando nos contornos da APA, tá bom? Então, esses procedimentos descritos são os manuais. Só que esses manuais, eles visam descrever esses procedimentos que tentam alcançar sucesso em relação a um tipo de diagnóstico. E o tipo de diagnóstico que está contido nesse tipo de concepção de evidência é o DSM. Se você bem se lembrar, desde a terceira versão do DSM, que a concepção acerca de transtornos mentais é uma concepção sindrômica. O que é que síndrome quer dizer? Quer dizer um conjunto, uma constelação de sinais e sintomas. Então, quando nós dizemos que alguém tem transtorno de pânico, por exemplo, nós não estamos dizendo necessariamente a mesma coisa de que alguém tem uma gripe ou alguém tem câncer, porque quando nós falamos de síndrome, nós estamos falando de conjuntos de pensamentos, sentimentos e comportamentos que um sujeito tem. E uma vez que são enquadrados no DSM, nós os chamamos de transtornos, no nosso caso em psicologia, transtornos mentais. Isso quer dizer que na concepção formulada pela APA na década de 90, pela sua divisão 12, a ideia de terapia baseada em evidência é uma terapia descrita enquanto procedimento em um manual que possui eficácia numa redução de sinais e sintomas descritos no DSM. Isso é bem diferente daquilo que os alunos de psicologia logo no começo começam a estudar dentro dos seus cursos sobre processos psicológicos, enfim. É uma outra forma de pensar. Mas essa outra forma de pensar tem encontrado seus limites nos dias atuais e tem recebido diversas críticas, tanto à sua manualização quanto à sua vinculação direta com o DSM. Alguma coisa que talvez já seja muito clara para os psicólogos começou a ser discutida de uma maneira mais efervescente agora, que é, por exemplo, que um transtorno mental descrito sindromicamente pode ter diversos processos que o explicam. Quando eu falo de processo, estou falando de processos sociais, biológicos ou, no nosso caso aqui, psicológicos. E, ao mesmo tempo, um mesmo processo psicológico pode estar na base de transtornos mentais diversos. Sendo que o principal objetivo de um manual é orientar o tratamento, como é que nós vamos ter sucesso, sendo que os processos psicológicos não estão diretamente vinculados àquele diagnóstico? Esse é o princípio da crítica que gera o que depois vai ser criado como terapia baseada em processos. E o que é isso, essa terapia baseada em processos? É uma proposta que foi sistematizada pelo Stefan Hofmann, que é um digno representante da terapia cognitiva de tradição em Beck, e do Steven Hayes, que é o cofundador da terapia de aceitação e compromisso. Esses dois autores, que durante um certo tempo estiveram em polos opostos do debate, se unem para formular uma proposta que eles chamam de terapia baseada em processos, e agora vamos acompanhar os próprios autores no que eles dizem que é essa proposta. Acompanha comigo. Então, a terapia baseada em processos é uma perspectiva de uso contextualmente específico de processos baseados em evidências, e esses processos baseados em evidências vinculados a procedimentos baseados em evidências. Para quê? Para ajudar a resolver os problemas e promover a prosperidade de pessoas consideradas individualmente.
Vamos passo a passo aqui. Primeira coisa, o que é um uso contextualmente específico? Aqui é uma alusão ao fato de que na terapia baseada em evidências, naquele modelo de terapia baseada em evidências da APA, a análise normalmente era grupal. Havia uma identificação de pessoas que poderiam ser classificadas como portadores daquele transtorno específico, tratando-se ainda de síndromes. Aqui há uma ideia de um retorno a um estudo do caso único, para entender que processo está nesse caso. Então, por mais que os processos psicológicos eles se apliquem em uma gama imensa de pessoas, mas a forma como esses processos se aplicam é uma forma individual. Então, a primeira coisa que a TBP propõe é que nós precisamos avaliar processos descritos de maneira grupal, obviamente, mas aplicados ao caso individual. Isso implica uma mudança metodológica. Então, por exemplo, o estudo de caso único aí retoma sua força, a análise funcional ideográfica aí retoma sua força. Mas seguindo, depois disso, processos baseados em evidências. E aí sim, a noção de evidência é completamente transformada. Porque a evidência aí não é necessariamente de um ensaio clínico randomizado de grupo. Mas, por exemplo, a evidência pode ser translacional, pode ser a partir de um diálogo com os processos que são investigados na pesquisa básica. Então, na psicologia, nós temos um conjunto imenso de pesquisas sobre processos de laboratório, fora de laboratório. A gente tem pesquisas entre processos interagindo uns com os outros, a gente tem pesquisas que mostram o impacto social de determinados processos psicológicos, ou seja, a psicologia é pródiga, é rica em análise de processos. Isso não quer dizer necessariamente de processos dentro do set clínico. Então, a noção de evidências é ampliada não apenas para quando se testa dentro do set clínico, mas a todo esse corpo de evidências que nós já temos sobre como processos ocorrem. Aí agora aqui, processos baseados em evidências, ou seja, as evidências aí de forma ampliada, vinculados a procedimentos baseados em evidências. Porque a nossa literatura também é repleta de procedimentos que alteram os processos. Para você ter uma ideia, tem uma pesquisa em andamento na Universidade de Nevada que tem uma amostra de, eu acho que é um pouco mais de 55 mil textos. E qual é o objetivo dessa pesquisa? É mapear procedimentos e intervenções para alterar processos e quais são os processos que eles visam alterar. Então a ideia é que a partir dessa pesquisa você tenha um mapa, uma dimensão do quanto que desfusão cognitiva, aceitação, mindfulness, reforçamento diferencial, a regulação emocional, todos esses processos psicológicos estão vinculados à forma de intervenções específicas. Então, quando se fala de processos baseados em evidência, a gente falou sobre isso, vinculados a procedimentos, quais as formas que nós já temos na ampla literatura psicológica que mostram que esse tipo de intervenção altera esse tipo de processo. Depois disso, tem o objetivo que é para resolver problemas e promover a prosperidade. Por que os autores estão escolhendo essas palavras e escolhendo com muito cuidado? Porque a ideia não é uma redução sintomática de um diagnóstico sindrômico descrito pelo DSM. Mas a ideia é de que a terapia visa promover uma prosperidade para esses sujeitos a partir dos seus valores únicos, dos seus valores individuais, e os auxilia a resolver problemas que eles mesmos trazem para a terapia. Há uma ideia aí de despatologizar como se fosse um transtorno objetivo e agora se torna a vida do sujeito como principal objetivo. Se a gente fosse transformar isso em algum jargão, seria: qual a terapia para a fobia? Nenhuma. Existe terapia para João, Fernando, Maria, Paula, mas não tem terapia para fobia, porque fobia não é um sujeito. E terapias são baseadas em análises individuais de processos e sujeitos. Há aqui então uma retomada do que é uma análise de caso único para entender os processos que podem promover uma mudança no estilo de vida. E a ACT? Onde é que a ACT entra nisso? A ACT é uma terapia baseada em processos. A ACT tem um modelo chamado de modelo de flexibilidade psicológica que compõe aí um conjunto de processos e esse modelo tenta mostrar que tipos de ações, que tipos de procedimentos, metáforas, exercícios experienciais, recontextualização verbal, formas de interação terapêutica, diversos procedimentos que podem alterar esses processos que são descritos no modelo de flexibilidade psicológica. Por alguns autores, a ACT é considerada como o protótipo de uma terapia baseada em processos.
Isso quer dizer, então, que a ACT encontra essa proposta da terapia baseada em processos como sendo parte dela. A terapia baseada em processos é mais ampla do que a ACT, porque, por exemplo, você pode dizer que é um procedimento de reestruturação cognitiva para mudar determinados processos cognitivos vinculados ao conteúdo dos pensamentos. Esse tipo de vínculo, procedimento, processo, não está na ACT. Pelo contrário, a ACT tem uma certa crítica a isso. Mas a terapia baseada em processos vai tentar buscar quais são as evidências que nós temos desse vínculo. Então a ACT é menor do que a terapia baseada em processos, está inserida nela, mas é considerada como o protótipo do que é uma terapia baseada em processos, dada a sua relação de afinidade com a proposta do Hoffman e do Reis, que foi um dos grandes criadores da ACT também. Só para concluir esse vídeo, que só tem essa função de mostrar um pouco o panorama de forma mais abrangente, queria te dizer uma coisa. A TBP ela vem sendo trazida como uma grande novidade, principalmente em solo norte-americano. Mas nós brasileiros, nós temos uma forma, nós brasileiros, analistas do comportamento, nós temos uma forma de fazer psicoterapia que é chamada de terapia analítico-funcional, que quando houve algo sobre estudo do caso único para identificação de processos que visam a mudança de estilo de vida, para nós isso é extremamente comum, é extremamente familiar. O que eu quero dizer é que a proposta da terapia baseada em processos, que está trazendo uma grande inovação no mundo, precisa dialogar com o quanto que essa inovação aqui no Brasil já acontece há muito tempo. Em um certo sentido, a gente pode dizer que a terapia analítico-comportamental é uma terapia de vanguarda, porque face a esse cenário todo que nós estamos conversando, a sua proposta, desde sempre, foi de fazer uma análise dos processos, para que os sujeitos tenham vidas mais significativas. E essa análise dos processos feita no estudo de caso único a partir de análise funcional. Tiago, isso quer dizer então que terapia analítico-comportamental é terapia baseada em processos? Essa é uma pergunta que a gente vai precisar de mais tempo para conversar, porque os pressupostos da terapia baseada em processos, no seu centro, comportam isso que eu acabei de falar, mas é claro que tem algumas especificidades. E aí a gente vai precisar conversar sobre isso com mais tempo. Tomara que hoje tenha ficado um pouco mais claro para você a relação entre terapia baseada em evidências, terapia baseada em processos e terapia de aceitação e compromisso. A análise normalmente era grupal. Se... Teteu, volta. Terapia baseada em evidências, terapia baseada... Vamos lá, Teteu, começando agora, hein? De adesão ou de... Teteu, volta.